E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que sua família, seus amigos e você esteja bem nesse começo de semana, novembro começando. E logo de cara nós temos um vídeo excelente, muito especial, muito sincero e muito franco também com relação aos escritos de Ellen White, etc. Eu quero agradecer, em primeira mão, ao diácono Sérgio Baeta, que proporcionou esse vídeo no canal dele, o canal Apologético, que a descrição está aqui no link desse vídeo. E você pode assistir muitos outros vídeos no canal dele com relação a vários temas. Esse vídeo específico é um vídeo antigo, já é um vídeo que parece ter sido gravado há um bom tempo, e ele é apresentado por um rapaz chamado Lucas, missionário Lucas. E ele faz uma análise muito interessante sobre Ellen White, sobre os escritos de Ellen White, é claro, usando, como todos nós fazemos, a tal das fontes primárias. Então, vale a pena você parar e assistir, uma linguagem muito tranquila, muito simples, muito direta. Qualquer pessoa que assistir esse vídeo, além de perceber a sinceridade no coração de todos eles, também vai perceber a verdade da palavra de Deus sendo preservada, tá bom? Um aviso rápido, espero que você esteja bem, que você goste desse vídeo, mais um vídeo para que você possa utilizar na sua galeria de estudos e que você também possa compartilhar. Estamos quase chegando nos 10 mil inscritos, se eu não me engano a gente tem 8.500 quase, e como eu disse, quando alcançarmos os 10 mil inscritos, teremos muitos sorteios aqui, muitos brindes para todos vocês. Então, fica aqui o vídeo, uma colaboração com o canal Apologético e também com a colaboração do missionário Lucas, do cameraman, que eu não sei o nome dele, mas também seja abençoado em nome de Jesus, e do nosso amigo, o diácono Sérgio Baeta. Um abraço. Bem-vindo a todos, eu sou o missionário Lucas, sou ex-adventista do sétimo dia, fui criado desde criança em um berço adventista, estudava bastante os livros escritos por Ellen White, considerada profetisa pelos adventistas, e inclusive ocupei o cargo de diácono na Igreja Adventista do sétimo dia. Mas, através do estudo da palavra de Deus, do estudo detalhado da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, começaram a surgir dúvidas em minha mente, na qual eu clamei ao Senhor para que o Senhor me mostrasse a verdade. E através de oração, de jejum e de busca da palavra de Deus, e somente a Bíblia, eu comparei os livros da Igreja Adventista e as suas doutrinas não batiam com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Nós vamos mostrar aqui algumas publicações e algumas doutrinas que não batem com a palavra de Deus. Primeiro livro, chamado Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é editado pela Casa Publicadora Brasileira, editora deles, né? E eu vou destacar aqui na página 22, no qual eles vão dizer que o manual, este manual, é a maior autoridade abaixo de Deus. Um absurdo, né? A maior autoridade é a Sagrada Escritura. Nenhuma organização humana pode ser maior ou ter opinião superior às Escrituras. Então foi lendo essas coisas que houve um conflito na minha mente entre a palavra de Deus e o que os homens dizem, o que os homens escrevem. Diz aqui na página 22, quem tem o livro pode acompanhar a leitura. Diz assim: resolvido que, abaixo de Deus, a mais alta autoridade existente entre os adventistas do sétimo dia encontra-se na vontade da organização desse povo, expressa nas decisões da associação geral, quando atua nos domínios de sua própria jurisdição, e que a tal decisões devem todos submeter-se, sem exceção, a menos que elas estejam em conflito com a palavra de Deus e os direitos da consciência individual. É interessante que, se você for ler e interpretar esse texto, eles dizem que esse livro, abaixo de Deus, é a maior autoridade. Mas eles dizem o seguinte, que todos devem se submeter sem exceção. E nós devemos submeter-se somente à palavra de Deus. E depois eles confirmam isso, ó. A menos que elas estejam em conflito com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver agora. Não podemos se submeter a esses ensinos
porque eles estão contrários à doutrina bíblica. Vamos prosseguir no estudo? Na página 34, eles vão falar de um ritual que é feito antes da ceia, dentro da igreja adventista do qual eu participava. Ele diz assim: o mestre, na página 34, falando sobre a ceia do Senhor, ele diz assim: o mestre instituiu a cerimônia do lava-pés para representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade, semelhante a de Cristo, e para unir nossos corações em amor. Então isso daqui é um ritual que você só vai ver na igreja adventista. E eles creem que as outras denominações não têm a comunhão com Deus porque não realiza essa cerimônia que eles fazem antes da Santa Ceia. Eles lavam os pés uns dos outros. Né? Então o que acontece? Em verdade, lendo a Escritura Sagrada, nós vemos que realmente houve um lava-pés antes da Santa Ceia. Mas o lava-pés, ele não faz parte do ritual da ceia. A ceia foi um ritual instituído por Jesus. O lava-pés foi um ensinamento que Jesus transmitiu aos seus discípulos como símbolo da humildade, que o servo deve servir, né? E que o mestre deve também ser servo. No caso, o contexto histórico disso é que os judeus eles andavam de sandálias. E naquela época as estradas não tinham pavimentação, os seus pés ficavam sujos. Então, quando eles chegavam num auditório ou num local para conversar, o servo ou o escravo da época, o mais baixo serviçal, ele ia e lavava os pés dos convidados. Então, só quem lavava os pés era os servos. Então, o Senhor Jesus, ele se pôs no lugar de servo, lavando os pés, ensinando uma lição. Não quer dizer que nós devamos praticar isso. Nós devemos aprender com esse ensinamento. Até porque hoje nós usamos sapatos e não necessitamos lavar os pés das ruas empoeiradas. E qual é o pivô de tudo isso? O pivô de tudo isso não é o lava-pés em si. Se a pessoa quiser praticar, pode praticar, sabendo que isso foi um ensino. Foi um ensino de lição moral que Jesus deu. O problema nisso está nos adventistas dizerem que aqueles que não praticam lava-pés antes da Santa Ceia não serão aceitos por Deus. Nós vamos ver isso em outro livro que é chamado Primeiros Escritos, que vai ser mostrado aqui. Então, nós vemos claramente aqui uma mensagem distorcida para dizer que só eles têm a verdade, quando a Bíblia ela não afirma que o lava-pés faz parte da Santa Ceia. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele explicou sobre a Santa Ceia, ele nem mencionou o lava-pés. Né? Isso é um costume judaico. Então nós vemos que esse manual ele já começa a se distanciar um pouquinho da Bíblia. Né? Vamos agora na página 34, na qual eles dizem que os dons espirituais são para todas as épocas. Que os dons não cessaram. E se você for estudar com os adventistas, vocês vão ver que entre eles não há o batismo com o Espírito Santo. Eles não falam em línguas, eles não profetizam, eles não creem nos dons do Espírito Santo. Não creem. Mas aqui eles dizem que creem. No livro diz que creem, mas proíbe falar em línguas, proíbe profetizar. Então quer dizer, eles falam uma coisa no livro, mas na prática eles não fazem. Não se tem os sinais do Espírito Santo na Igreja Adventista. Vamos ler só uma parte aqui na página 34 que diz o seguinte: Deus concede a todos os membros de sua igreja. Olha só, a todos, sem exceção. Porque se você for ver nos escritos da Ellen White, como nós vamos entrar mais adiante, nós vamos ver que eles vão dizer que o dom de profecia só foi concedido a Ellen White. Que é isso? Quer dizer, o dom de profecia é os próprios escritos da Ellen White, como nós vamos ver. Mas aqui, o manual deles mesmo
bate de frente com o que eles creem. Porque aqui diz o quê? Que Deus concede a todos os membros da igreja, em todas as épocas, olha só, dons espirituais, para cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade. Quer dizer, aqui eles dizem que os dons espirituais continuam, mas eu convido a vocês a irem numa igreja adventista e observarem se há manifestação dos dons. Não há expulsão de demônios, não há batismo com o Espírito Santo, não há línguas e é proibido profetizar. E eles acusam as igrejas que creem na atualidade dos dons. Então, é uma contradição nos escritos e no próprio manual. Vamos continuar. Agora, eles na página 35, eles vão dizer que os escritos da Ellen White são fonte de verdade e são o espírito de profecia. Aí é o caso mais grave. Eles vão dizer que a fonte da verdade são os escritos da Ellen White. Na página 35, eles vão dizer o seguinte, página 35. Eles vão falar aqui, vão explicar sobre o dom de profecia. Pode ir direto, que o povo já está vendo que está com o livro na mão. Aí só vou então, o dom de profecia. Diz assim, um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Concordamos, né? Este dom é uma característica da igreja remanescente. Então eles estão dizendo que é uma característica da igreja verdadeira. Vamos lá. E foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Eles estão dizendo que o ministério de Ellen G. White é o dom de profecia. Agora diz assim, como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então você vê aqui, eles dizem que os escritos de Ellen White são uma contínua e autorizada fonte de verdade. E que os escritos de Ellen White proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Então, o que traz o conforto não é a Sagrada Escritura. O que traz o conforto, o ensino e a correção da igreja não são as Escrituras, mas sim os livros de Ellen White. Está escrito aqui. No manual da igreja, que é a mais alta autoridade da igreja adventista. Então, eles creem sim na Bíblia, mas eles interpretam a Bíblia por Ellen White. Eles creem que só se entende a Bíblia através de Ellen White, porque diz instrução e correção para a igreja. Vamos lá. Eles vão falar mais uma doutrina estranha nesse livro, na página 37, sobre um juízo investigativo. E vão marcar uma data para esse juízo. Página 37. Diz assim, em 1844, no fim do período profético de 2.300 dias, ele iniciou a segunda e a última etapa de seu ministério expiatório. Está falando de Jesus. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico, no dia da expiação. Nesse sacrifício típico, o santuário era purificado com sangue de sacrifício de animais, nas coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. Quer dizer, eles estão dizendo que em 1844, eles dão essa data que a Bíblia não dá, a Bíblia não concorda com essa cronologia, né? Porque, na verdade, se nós formos estudar a história da Igreja Adventista, em 1844, Guilherme Miller, ele começou a pregar que Jesus voltaria nesse ano. E Jesus não voltou. Então muitos ficaram desanimados e abandonaram o adventismo que estava começando. Só que outras pessoas, que no caso Ellen White e outros,
interpretaram que, na verdade, Jesus foi entrar no santuário celestial, que é o céu, que é o trono de Deus, só em 1844. Então eles disseram que erraram o evento, não a data. Falaram que a data estava correta, que não era a volta de Jesus em 1844, mas que era Jesus entrar no lugar celestial santíssimo em 1844. E é por isso que eles dizem que em 1844 terminou o período profético de 2.300 dias e Jesus iniciou a segunda etapa do seu ministério expiatório. E a Bíblia é veementemente contra isso. A Bíblia diz que o sacrifício na cruz de Cristo, lá em Hebreus, foi feito terminantemente de uma vez por todas. Jesus completou o seu sacrifício quando ele entregou o seu Espírito ao Pai. E ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Não em 1844. Quer dizer, o sacrifício de Cristo ficou todo esse tempo para ser aprovado, só foi aprovado em 1844. Quer dizer, é uma doutrina que não bate com as Escrituras. E Jesus veio há 2000 anos e poucos atrás, né? Exatamente. Quer dizer, então o sacrifício de Cristo ele ficou incompleto até 1844, quando ele foi aceito e pôde entrar no lugar celestial. A Bíblia diz que Jesus se assentou à direita do trono de Deus. Quer dizer, a direita do trono de Deus e o trono de Deus fica no lugar santíssimo. Então Jesus, ele não entrou no lugar santíssimo em 1844. Ele entrou assim que ele ascendeu ao Pai. Né? E eles dizem que o templo, e é verdade, o templo era dividido em santo e santíssimo. E o que eles vão dizer? Que Jesus passou, quando Jesus ascendeu aos céus, ele entrou no lugar santo. E só em 1844 ele pôde entrar no lugar santíssimo, lá no céu. Quer dizer, a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. A Bíblia não diz isso, meus caros irmãos. E a Bíblia diz sim que ele se assentou à destra de Deus. E aonde fica o trono de Deus? No lugar santíssimo. Porque a arca da aliança ficava no lugar santíssimo. E a arca da aliança, com os seus 2 querubins, era justamente o lugar onde a Shekinah do Senhor descia, e esses querubins prefiguravam o trono de Deus. Então, logo quando Jesus se assentou à destra de Deus, ele entrou no lugar santíssimo. Ele não entrou em 1844. O seu sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Vamos lá. Agora é uma coisa totalmente contra os evangelhos. A Bíblia diz que para o homem ser batizado, ele tem que o quê? Se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus e confessar o nome de Jesus. Mas para a igreja adventista não basta crer em Jesus. É necessário fazer um voto, fazer uma aliança com a denominação, que inclui alguns dizeres que eles têm que repetir antes de ser batizados. Só repetindo esse voto é que eles podem ser batizados. Então, distorce as Escrituras, porque o batismo é só em nome de Jesus, né? Conforme está na palavra. Na página 49 e 50. Da Trindade, né? Exatamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada mais do que isso. Vamos ver agora esta doutrina na página 49 e na página 50. Página 49 diz o seguinte: a aliança batismal. Então, antes de fazer um batismo, eles fazem uma aliança batismal. E diz assim: a denominação adotou um resumo de crenças doutrinárias, preparado especialmente para a instrução dos candidatos ao batismo, juntamente com o voto batismal. Eles têm um voto de batismo, né? E o certificado de batismo como aliança batismal. Deve-se fornecer-se um exemplar impresso dessa aliança, com o certificado de batismo devidamente preenchido, e todos os que são aceitos como membros da igreja pelo batismo. No caso dos que são aceitos por profissão de fé, também deverá ser entregue um certificado apropriado. Quer dizer, então, a condição para ser batizado na igreja adventista é fazer essa aliança batismal, é fazer esse voto batismal. Agora nós vamos falar um pouco do que tem nesse voto batismal, que é um batismo em nome da denominação. Eles se batizam em nome da igreja adventista e em nome de Ellen White. Eles têm que votar, jurar
que creem em Ellen White e creem que a Igreja Adventista é a única verdadeira na Terra. Vamos ver isso na página 50. Só que a Bíblia não diz isso, né? E na página 51. Isso mesmo. Então, vamos ver aqui o artigo número 8, que faz parte da aliança. Qual página é essa? Página 51. Diz assim, ó, eles têm que jurar isso e crer nisso, senão não são batizados. Depois de sua ascensão, Cristo começou o seu ministério como sumo sacerdote no lugar santo do santuário celestial. É o que eu falei anteriormente. Para vocês verem que não estamos inventando nada, estamos provando aqui, está escrito, e eles são obrigados a aceitarem isso para ser batizado. Quer dizer, o homem que não concordar com isso, ele não vai ter a salvação em Cristo, porque a Bíblia diz que todo que for batizado será salvo, né? Então, para se salvar, é necessário crer nisso. Olha só. Sendo este santuário o antítipo do tabernáculo terrestre da primeira dispensação. Assim como no tipo, iniciou-se uma obra de juízo investigativo, quando Jesus entrou na segunda fase de seu ministério no lugar santíssimo, prefigurada no serviço terrestre pelo dia da expiação. Esta obra de juízo investigativo no santuário celestial começou em 1844. Então a pessoa é obrigada a repetir isso antes de ser batizada dentro de um tanque batismal, no fim dos 2.300 dias, e terminará no fim do tempo da graça. Então você está vendo aí uma diferença entre o cristianismo, né, que prega a Bíblia, e aqui uma doutrina estranha, que a pessoa é obrigada a confessar isso, senão não se batiza. Vamos a mais um artigo. Esse é o artigo número 14, que aquele que vai se batizar tem que falar. O sétimo Qual dia, página, missionário? Página 52. O sétimo dia da semana é o sinal eterno do poder de Cristo, como Criador e Redentor, e é, portanto, o dia do Senhor, isto é, o dia de repouso cristão. Constitui, além disso, o selo de Deus, o selo do Deus vivo. Está dizendo que o sábado é o selo do Deus vivo. Deve ser observado desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Quer dizer, então são batizados também em nome do sábado. A Bíblia não mandou ninguém se batizar em nome do sábado. E aqui está dizendo que o sábado é o selo do Deus vivo. Aí você vai ver que o selo de Deus é o quê? O Espírito Santo. Isso aí. Qual é o selo do crente que está nas cartas apostólicas, nos evangelhos? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o selo, o penhor do crente é o Espírito Santo e não o sábado. O sábado teve sua importância na antiga dispensação, no Antigo Testamento, mas ele não é o selo do cristão. O selo do cristão é o Espírito Santo. Então, uma doutrina equivocada, né? Na página 52 e agora na página 54 é o voto de número 21. É muita coisa, né? É bastante coisa. Olha só, eles dizem assim: não deve a igreja estar desprovida de dom algum. E a presença do dom de profecia deve ser uma das características distintivas da igreja remanescente. Concordamos. Só que, olha o que eles dizem. Os adventistas do sétimo dia reconhecem que este dom de profecia foi manifestado na vida e no ministério de Ellen G. White. Quer dizer, para o membro ser batizado, ele tem que jurar, aceitar, fazer uma aliança, fazer o voto que Ellen G. White é o espírito de profecia. A sua vida e o seu ministério foi o espírito de profecia. Quer dizer, para mim aceitar Jesus e ser batizado na igreja adventista, eu tenho que confessar o nome de Ellen G. White. E a Bíblia diz que não há outro nome pela qual podemos ser salvos sem ser o nome de Cristo. Cristo é quem morreu na cruz. Nós podemos admirar homens de Deus, mulheres de Deus. Nós podemos admirar os apóstolos, mas eles não são a nossa salvação. Não somos batizados em nome deles.
Então você vê que a igreja adventista se distancia da palavra de Deus. Então, esse é o voto batismal que eles fazem. Continuando, o último parágrafo do voto é o seguinte: credes que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Olha só, na Bíblia nem sequer faz menção de adventista e do sétimo dia, não faz. É uma seita que surgiu nos anos de 1844. Quer dizer, então eu tenho que crer que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente, só existe ela. E as outras são o quê? Babilônia. A Bíblia não diz isso. Vamos lá. E que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte da sua comunhão e ser nela aceitas. Essa que página, missionário? Essa é a página 56. Desejo ser membro desta congregação local e da igreja mundial. Quer dizer, são batizados através de uma aliança em que eles têm que confessar Ellen White, em que eles têm que confessar que Jesus só entrou no lugar santíssimo em 1844 e confessar que a igreja adventista é a única igreja verdadeira e confessar também que o selo entre Deus e o homem é o sábado e não o Espírito Santo. Então nós vemos que o manual da igreja adventista, a maior autoridade da igreja adventista, ela não bate com as escrituras. Agora nós vamos estudar os escritos que são chamados os escritos, que são o escrito de profecia, o que a própria Ellen White escreveu. Será que o que Ellen White escreveu realmente bate com as escrituras? Será que Ellen White, que é chamada de profetisa, que é chamada de verdadeira mensageira do Senhor, realmente profetizou a verdade? Lá em Deuteronômio diz que o profeta que profetizar mentira, ele não falou da parte do Senhor. E vai ser apedrejado. Exatamente. E agora nós vamos ver se foi falado verdades ou mentiras no ministério de Ellen White. Esse aqui é um dos livros do espírito de profecia que Ellen White escreveu. É chamado Espírito Profético por eles, Primeiros Escritos. Você vai ver que é um livro que contém citações totalmente fora da Bíblia e que é lastimável, né? A parte que fala sobre os falsos profetas está em Deuteronômio 18 e 22. Ellen White vai fazer uma falsa profecia para a cidade de Jerusalém na página 75. Vamos lá. Só para lembrar a quem está nos assistindo, que esse é um livro também publicado pela Casa Publicadora Brasileira, né? Vamos ver aqui o ano dele, de 1988, tá bom? Esse livro até hoje é usado pelos adventistas, escrito pela Ellen G. White. Então vamos lá na página 75, que a gente vai ver uma das profecias de Ellen White. Agora nós vamos ver se esse realmente é o único canal de Deus como escrito de profecia. Diz assim, ó, no terceiro parágrafo, na página 75, diz assim, Ellen White falando: foram-me indicados, então, alguns que estão em grande erro de crer que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. É dizer, irmãos, está dizendo que é errado pregar aos judeus. Claramente. Aí continua. Agora ela fala: vi que tal missão não realizaria nenhum bem real. Está dizendo que pregar aos judeus, e lá em Jerusalém pregar, não realizaria nenhum bem real. Que levaria um bom espaço de tempo para levar alguns judeus a se tornarem crentes, mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais no seu segundo advento. Diz ela, falando sobre Jerusalém ainda: vi também que a velha Jerusalém, prestem atenção, vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída e que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse
a presente obra do Senhor, levando-os assim a negligenciarem a necessária preparação para o dia do Senhor. Então, ela diz aqui que não é necessário pregar para os judeus, porque eles não vão se converter, como está escrito aqui. E como eles achavam que Jesus viria logo, eles falaram que pregar para os judeus que são incrédulos era perder tempo, como foi lido aqui. E ela profetiza que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Quer dizer, esse livro, publicado em 1988, foi escrito por Ellen White antes do ano de 1945. E no ano de 1945, Jerusalém foi reerguida. Voltou a ser Israel pela ONU. Então é uma profecia que falhou. Falhou. Ela falou que Jerusalém jamais seria reerguida. E hoje nós vemos o Estado de Israel, que é uma das maiores potências do mundo. E como que você vai dar crédito a um ensino desse, de um falso profeta, né? Que a Bíblia falou, não confiei neles, nem temeis o que ele falar. E a Bíblia manda o quê? Julgar as profecias. Então nós não estamos errando em julgar a profecia. É mandado bíblico. Né? Estamos lendo e comparando com os fatos históricos e com a Bíblia. Aí você vê, Deus quer que todos venham à salvação, inclusive o povo de Israel. Deus ama os judeus como ama a todas as nações. Agora, ela diz, é uma coisa, irmãos, que chega a dar uma coisa triste demais. É triste demais. Ela vai dizer que ouviu a hora e o dia da vinda de Cristo. Que é isso, missionário? Irmãos adventistas, leiam os escritos de Ellen White. Isso está em que página? Leiam. Vamos lá. Na página 15. Nossa. E na página 34. Vamos lá. Eu convido os irmãos a lerem, que vocês falam de Ellen White, falam, profetiza do Senhor, mas vocês não leem, porque se lessem, aquele que lê a palavra de Deus, ele queimaria esse livro. Queimaria. Diz assim, ela diz que teve uma visão, na página 15, ela diz que teve uma visão, e diz assim, logo ouvimos, ela se inclui, a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Que é isso, meu irmão? Irmãos, ela está dizendo que teve uma visão e ouviu a voz de Deus que anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas por que ela não falou qual dia e a hora ele voltaria? É porque no livro Testemunhos Seletos, ela vai dizer, Testemunhos Seletos, se você tem esse livro, confira, ela vai dizer que esqueceu depois que saiu da visão. Esqueceu qual foi o dia e qual foi a hora. Mas Deus falou para ela o dia e a volta do Senhor Jesus. E Deus mente, missionário? Deus não pode mentir. A Bíblia falou que ninguém sabe nem o dia nem a hora. E que devemos estar preparados para qualquer momento. Então, irmãos, isso não condiz com a Bíblia. Inclusive, a Bíblia diz que nos últimos dias virão homens, virão pessoas falando, Jesus já voltou, Jesus vai voltar. Então isso está profetizado na Bíblia, que homens dizendo, marcando datas, dizendo que sabe o dia. A Bíblia diz lá, no Evangelho, lá em Mateus, o seguinte, que nem os anjos, nem os homens e nem o Filho do Homem sabe o dia da sua volta. Isso ele não sabia porque estava na terra fazendo o seu sacrifício. Mas é claro que quando ele ascendeu aos céus, ele sabe da data e da volta, só que ele não falou para ninguém. A Bíblia deixa claro que não seria dado a ninguém. Então é que você vê uma coisa triste. É isso aí, porque Jesus tinha as duas naturezas. Como um homem ele sentiu sede, chorou e tal, né? Não era onisciente. Mas como Deus, ele era onisciente. Tanto é que em Apocalipse ele diz que sabe. Ora vem, ele diz para a pessoa se preparar que ele está vindo. Interessante que os adventistas, a maioria deles, se nós dissermos que Ellen White ouviu o dia e a hora
da volta de Jesus vão falar, não, impossível. Ellen White jamais falou isso. Meus irmãos, é porque, novamente eu digo, leiam e examinem as Escrituras. Contra provas, contra fatos. Não há argumentos. Então aqui está provado. Esse livro é vendido até hoje. Vamos lá. Eles vão falar agora uma coisa interessante também. Vamos continuar. Eles dizem que são amados por Deus porque eles praticam o ósculo santo. Na página 15. Só que os adventistas, eles não são mais amados, não. Sabe por quê? Porque se você for lá na igreja adventista, vocês vão ver que eles não praticam o ósculo santo, não. O que era o ósculo santo? Era um beijo, né? Um beijo que se dava. E eles não praticam esse beijo, mas aqui diz que pratica. E aqui diz que eles são amados por causa disso. Olha só que incoerência. Página 15 diz assim: foi então que a sinagoga de Satanás conheceu a Deus, que nos havia amado, a nós que lavávamos os pés uns aos outros, e saudávamos os irmãos com o ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Quem recebe adoração? Deus. E aqui está dizendo que ela recebeu essa revelação de Deus, e depois os anjos, os 144 mil e os anjos, se você ler aqui anteriormente, adoraram a nossos pés, quer dizer, adoraram Ellen White. Está escrito, irmão. É só você ler. Ó, anjos só adoram a Deus. Saudávamos os irmãos com ósculo santo, que eles não praticam, e adoraram a nossos pés. Ela se inclui. E o único homem que foi adorado foi Jesus. Foi Jesus. E só se pode adorar quem? Deus. Só se pode adorar Deus. Então você vê que É qual página, missionário? É qual página livro? 15, que a gente está na segunda página? Página 15, ó. Sabe o título? Eu vou até falar o título para os irmãos. Página 15, o nome do livro é Primeiros Escritos. Ela diz assim que essa foi a primeira visão dela. Ó. Começa aqui, minha primeira visão. Tira o dedo aí, missionário. É a primeira visão que Ellen White teve. Ótimo. Ó, ela teve a visão ouvindo o dia e a hora que Jesus ia voltar, e depois que só os que lavavam os pés e saudavam os irmãos com ósculo santo agradavam a Deus, e depois ela recebeu a adoração. Aí você vê visões que não provêm de um cristianismo bíblico. Vamos continuar. Vamos lá. Página 29. Página 29. Eles vão falar agora dos sinais dos crentes. Como a gente está nessa segunda parte, pode mostrar a capa do livro, que é a continuação. Aqui. Nós estamos estudando o livro Primeiros Escritos à luz da Bíblia. Estamos comparando as declarações de Ellen White com a Bíblia, que é a verdade. Né? Aqui ela diz o seguinte... Qual página? Na página 29. Ela cita o texto e diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. A igreja adventista não pratica o expulsar demônios. Falarão novas línguas. A igreja adventista não crê em novas línguas, não crê nas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eles também não impõem a mão sobre os enfermos na oração, e não oram a oração de cura. Então, quer dizer, eles mesmos dizem que não tem os sinais dos crentes. Aqui está escrito aqui. Eles dizem que a igreja verdadeira tem esses sinais. Eles dizem que eles são remanescentes, mas eles mesmos não têm os sinais. Eu convido a qualquer um de vocês irem na igreja adventista e verem se lá tem expulsão de demônios, se lá tem línguas, se lá tem cura. E por que lá não tem expulsão de demônios, missionário? Irmão, sinceramente, quando pregamos a Bíblia com verdade, os sinais seguem os crentes. Mas quando cremos em coisas que estão fora da Bíblia e somos batizados em nome de uma pessoa que não é Cristo, inclusive fazendo um voto, não tem como o demônio ser expulso. Sim, mas qual o argumento que eles dão para não ter como expulsar os demônios? Eles dizem que isso aí era lá na época de Atos, dos apóstolos, e que hoje
não acontece. Simplesmente não acontece. A mesma desculpa que as testemunhas de Jeová dá, né? Eles reconhecem que a igreja remanescente tem que ter isso. Mas eles não explicam por que lá não acontece. A resposta é porque não acontece lá, é porque eles não são a igreja remanescente. Como eles próprios falaram aqui. Né? Vamos lá. Agora, ela vai falar que tem mandamentos mais importantes que outros. Página 32. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Não existe parte mais inspirada e parte menos inspirada. Página 32. Vamos lá. Olha só. Página 32. Visões subsequentes. São várias visões que ela teve. Ela vai dizer que teve uma visão da seguinte forma. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Olha só. Ela viu a tábua dos 10 mandamentos escrita com o dedo de Deus. Olha só. E diz assim, numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra. Mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais do que todos os outros. Quer dizer, então, há alguns mandamentos mais importantes que outros, um brilha mais que outro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Aqui ela diz que o sábado brilhava mais do que tudo. Certa vez, quando o Senhor Jesus foi perguntado por um doutor da lei sobre qual era o maior mandamento, ele não falou que era o sábado. Ele nem citou o sábado, ele falou: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a visão dela está equivocada. Equivocada. O próprio Jesus mostrou a verdade e a mentira caiu por terra. Vamos continuar. Agora ela vai dizer que o Papa instituiu o domingo. Na página 33. E eu vou mostrar para vocês, em documentos históricos, eu tenho um livro aqui de história, que eu trouxe, que contra fato não há argumentos, não é um livro religioso, é um livro de história, pelo historiador Gleuso Damasceno Duarte. Nós vamos ver que muito antes de o Papa surgir, muito antes da Igreja Católica surgir, os cristãos se reuniam no domingo. Lembrando, os cristãos não guardam o domingo. Eles se reúnem para adorar no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Né? Então, na página 33, ela vai dizer que o Papa instituiu o domingo. Vamos lá. Diz assim, uma visão que ela teve. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda. Quer dizer, Deus não muda, mas a aliança foi trocada. Isso não quer dizer que Deus mudou. Fazia parte do plano da salvação. Aí ela diz aqui, mas o Papa tinha mudado de 7º para o 1º dia da semana, pois ele devia mudar os tempos e as leis. Então, ela é uma profetisa, segundo os adventistas, e ela profetizou que quem mudou, instituiu o domingo, foi o Papa. Foi o Papa. E todos os adventistas repetem isso. Irmãos, nós, devido ao mandato de Jesus, devemos julgar as profecias. É isso que nós vamos ver. Será que tem base histórica que o Papa fundou o domingo como dia de adoração a Cristo? Vamos lá. Eu vou ler agora documentos históricos que estão neste livro. Livro de história. Deixa eu... Tempos de história. Gleuso Damasceno Duarte. Tempos Isso. de História. Volume editora, 1. Volume 1, editora Lê, né? Exatamente. É isso aí. E vou falar um detalhe. Esse livro foi adquirido por mim, que estudava na escola adventista. Olha só. Eles usam esse livro na própria escola adventista. Quer dizer, eles estudam a história e não veem que a profetisa estava errada. Vamos lá. Página 113. Eu vou provar para vocês aqui historicamente, irmãos. Vamos pesquisar, vamos buscar.
Profeta tem que profetizar a verdade, irmão. Não é falar mentira. Página 113, qualquer um que estuda a história sabe disso. Olha só. Aqui, página 113, do livro de História, o cristianismo e sua expansão. Missionário, deixa eu dar um close aqui. Olha só. Pode ir. Texto da época, século I. Quer dizer, o século I é o século que Jesus estava vivo. Ele morreu, né? E o século I continuava a igreja primitiva dos apóstolos. Esse texto aqui é um texto que um soldado romano fez para dizer para o imperador como é que os cristãos se reuniam. Ele diz assim: no dia que se chama domingo, todos na cidade e no campo reúnem-se no mesmo lugar. Olha só, um texto do século I. Leem-se as cartas dos apóstolos e os escritos dos profetas. Terminada a leitura, o presidente da Assembleia faz um discurso, exortando a imitar aqueles belos ensinamentos. Ele se infiltrou num culto cristão para falar para o imperador, e é isso que ele viu. Depois todos se levantavam e oravam em voz alta. Terminada a prece, são trazidos pão, água e vinho. O presidente da Assembleia eleva ao céu preces de agradecimento. E todo o povo responde com aclamação: Amém, assim seja. Depois cada um recebe o pão e o vinho consagrados, que são levados também para os ausentes pelos diáconos. Então isso daqui é do século I. A Igreja Católica só surgiu no século III, no ano 313, conforme nós vamos ver. E esse texto do século I é do ano 100. Quer dizer, como o Papa ordenou a guarda do domingo, se no século I, muito antes de existir Papa, muito antes de existir Igreja Católica, já diz assim: no dia que se chama domingo, todos na cidade e no campo reúnem-se no mesmo lugar. Irmãos, é fato histórico. Mas não tem só esse não. Vamos continuar. Eles dizem que Constantino fez um decreto que mudou o sábado para domingo. Vamos ver aqui o decreto de Constantino, se foi isso mesmo. Eu tenho aqui no livro, já no século IV, tá vendo? Século IV, quer dizer, no século IV a Igreja Católica já existia. Qual página? Na página 115. Olha só, texto da época, século IV. O Edito de Milão, que eles dizem que Constantino falou: troquem o sábado para domingo e adorem no dia do Deus Sol. Os adventistas falam isso, nós vamos ver. Nós vamos ver. Olha só como é que foi a lei que eles distorceram. Ele falou o seguinte, Constantino falando: nós, Constantino e Licínio Augusto, nos reunimos em Milão para discutir quanto o respeito ao bem e à segurança do Estado. Dentre todos os problemas relativos à vantagem e à paz da maioria, decidimos definir, antes de tudo, o problema do culto, que se deve prestar à divindade. E decidimos dar também aos cristãos, olha só, como é dado a todos os outros, a plena liberdade para praticar a religião que escolheram. Quer dizer, o Império Romano matava os cristãos. Aí o que Constantino fez? Estudou o caso e deu liberdade de culto aos cristãos. Agora os cristãos podiam cultuar, não diz nada de domingo. E eles apontam esse texto como o texto que diz que mudar o dia. Olha só, também para os outros reconhecemos o direito de praticar o próprio culto. Então ele liberou o culto para os cristãos e para outras religiões também. Ele fez como o Brasil um Estado que permite todas as religiões. Olha só. Tal direito em nome da paz em nosso tempo pode ser exercido com absoluta liberdade. No tocante à religião, cada um escolhe aquela que mais lhe agrade. Então, irmãos, esse fato de dizer que Constantino mudou o dia de domingo, Constantino não falou nem de sábado nem de domingo, como os adventistas dizem. Ele somente deu a liberdade de culto, isso no século IV.
E nós vimos aqui no documento histórico que os cristãos já se reuniam no domingo. Lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que os cristãos se reuniam no domingo para partir o pão. Irmãos, o domingo não é dia de guarda, como os adventistas dizem que nós guardamos. Nós não guardamos o domingo. Sabe por quê? Porque não há ordem bíblica para guardar o domingo. O domingo é só um dia de culto. É um dia de culto em homenagem à ressurreição de Jesus. E o sábado foi cumprido em Cristo, porque lá em Colossenses 2 está escrito que o sábado era a sombra daquilo que havia de vir. Quando veio o que é perfeito, é necessário deixar sombra. Quer dizer, se eu continuo guardando o sábado, eu estou dizendo que o Messias não veio, porque ele era a sombra daquilo que havia de vir. Então, irmãos, o sábado era uma lei que apontava para Cristo. O cordeiro deixou de ser morto, por quê? Porque Cristo veio. O templo perdeu a sua função, por quê? Porque Cristo veio. O sábado perdeu a sua função, por quê? Porque o sábado apontava para o verdadeiro descanso que só encontramos em Cristo. A Bíblia diz, venham a mim, Jesus fala, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz, venham ao sábado para encontrar o descanso. O sábado era símbolo do descanso. Era símbolo. Qual a diferença entre símbolo e a verdade? O símbolo é só para ensinar. Depois que você aprende, você não precisa mais do símbolo. É claro. E tem mais documento. Duas observações, missionário. Pode falar, missionário. Primeiro, Jesus quebrou o sábado. Exato. Quando ele deu para os discípulos, né, para pegar as espigas e falou Colheu assim, espigas. eis aqui quem é maior que o sábado. Primeiro fato. Segundo, se você quiser guardar o sábado hoje, você vai ter que guardar aquele ano sabático. Se você quiser guardar o sábado, você vai ter que se circuncidar, porque é uma lei perpétua. Exato. E com a nova aliança, essa lei foi abolida. E eu vou mais além, varão. Eu vou mais além. Os adventistas do sétimo dia não guardam o sábado. Como assim, Não guardam. missionário? Por quê? Eles usam luz elétrica no sábado. Você usando luz elétrica no sábado, você vai estar pagando pelo dia de eletricidade gasto. Então o certo era desligar a corrente da luz e ficar no escuro. Porque você não pode pagar por serviço no sábado. Outra coisa, eles têm hospitais no sábado, que funcionam no sábado. Aí você vai dizer, não, mas o hospital ele tem que funcionar, senão as pessoas doentes vão morrer. Irmão, mas não é um trabalho? deve funcionar, mas aí devia funcionar, sabe como? De graça. Os médicos tinham que trabalhar de graça, como voluntários no sábado. Aí não seria pecado. Mas eles trabalham no hospital no sábado e recebem pelo pagamento. Então, a igreja adventista quebra o sábado. Por quê? Porque eles pagam os médicos. E os médicos, na maioria, são adventistas, que eles tinham que abrir mão do salário no sábado. Eles tinham que fazer do sábado um dia de voluntário. Não, isso é certo, nem trabalhar. Exato. Ele não poderia ser médico. Exato. Se for pela lei mesmo do Antigo Testamento, não poderia. E mais, eles acendem fogo no sábado. Você vai ver que a Bíblia proíbe acender fogo no sábado. Quer dizer, eles deviam se alimentar de refeições geladas, como os judeus faziam. Frutas, que não precisavam ser esquentadas. Mas eles não fazem. Mas vai ser gravado um vídeo falando detalhadamente tudo sobre o sábado. A questão aqui não é o sábado. Entrou porque ela está dizendo que o domingo foi imposto pelo Papa. É isso que eu estou mostrando aqui pela história, que não foi. Mas foi bom você dar uma pincelada nisso aí. Vamos lá para o assunto que você estava. Vamos lá. Aqui. Agora no século IV, houve um outro edito. Na mesma página? Na mesma página. 115. Isso. Que eles vão dizer o seguinte. Faz parte ainda da declaração de Constantino. Desejamos que todos os povos que estão submetidos à nossa clemência sigam a religião que o apóstolo Pedro pregou aos romanos e que, de acordo com os testemunhos, chegou até os nossos dias. Quer dizer, aqui já era na época que a religião cristã foi oficializada. Então, o Edito de Tessalônica permitiu a religião cristã, que não era permitida, e agora, depois de um tempo, Roma se converteu
a religião cristã e fundou a Igreja Católica. Então nós vamos ver aqui que a Igreja Católica foi fundada no século IV. Aqui no livro Tempos de História, um livro histórico que nós estamos mostrando aqui na página 115, nós vemos que no século IV, no final do século III, é que a Igreja Católica nasceu, surgiu, quando Roma tornou a religião cristã como oficial. Quer dizer, o Papa só surgiu no século IV. E nós vemos que o domingo já era dia oficial de culto no século I. Por isso que eu vou ler esse documento, né? O Edito de Tessalônica. Então, desejamos que todos os povos que estão submetidos à nossa clemência sigam a religião que o apóstolo Pedro pregou aos romanos e que, de acordo com os testemunhos, chegou até os nossos dias. Ordenamos que o nome de cristão católico, agora que surge a Igreja Católica, seja dado a todo aquele que obedece à presente lei. Quanto aos outros, dementes e insensatos, nós os declaramos culpados de heresia. Eles hão de ser castigados primeiramente pela justiça divina e também pela punição que nós lhe daremos segundo a vontade de Deus. Então é aqui que surgiu a Igreja Católica, muito depois de quando o domingo já era dia de culto dos cristãos, como nós vimos. No finalzinho aqui, só por curiosidade, mostrar aos irmãos que no século II, muito antes do século I, que os cristãos se reuniam, bater bem nessa tecla, né? Porque os adventistas eles têm vários estudos, inclusive na sua televisão, a Novo Tempo, falando sobre história, e eles só dizem isso: o Papa mudou o dia de guarda, Constantino assinou o decreto. E nós estamos vendo os decretos aqui, não foram nada disso. Então, você que assiste esse canal, eu convido você que assiste a Novo Tempo, você que vai à Igreja Adventista, para comparar com a história. Aqui no século II, muito antes. Qual página, missionário? Na página 148. Vai dizer os cristãos que eram perseguidos em Roma, antes de Roma se tornar cristã. É rápido. Ele diz assim: até agora procedi assim com os que foram denunciados como cristãos. Eu lhes perguntava se eram cristãos, o soldado falando, um texto do século II. Se confessava esta qualidade, eu os interrogava uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os de morte. Ele perguntava: você é cristão? Eu sou. Aí perguntava de novo: se você não negar, você vai morrer. Aí depois o imperador responde aqui, para ser rápido, para não ler tudo, né? Aí o imperador diz assim, resposta do imperador Trajano. Essa já é a página 149. 149. Diz assim, resposta do imperador Trajano: fizeste o que devia ser feito nos processos contra os que foram denunciados como cristãos. Eles não devem ser procurados. Quando forem denunciados, quem não renunciar à sua crença deve ser punido. Mas o que negar ser cristão e demonstrar isto com fatos, você vê, eles faziam com que a pessoa negasse o cristianismo, venerando nossos deuses, seja perdoado. Então você vai ver que no século II não existia igreja católica, que no século II a igreja cristã era perseguida e se reunia no domingo. Diferente do que os adventistas mostra a capa falam. do livro aí, Aqui, porque essa é a terceira parte. Agora nós vimos... livro Tempos da História, Isso. de autor Cleuso Damasceno Duarte, Você editora Lê. Você pode comprar em qualquer livraria de história. Agora, nós vimos da história secular. Agora vamos ver na história cristã. Esse livro aqui, As Festas Judaicas do Antigo Testamento, do Dr. Grady Shannon McMurtry. Ele vai dizer aqui, na página 9, é bem rápido, você vai ver qual o dia que os apóstolos se reuniam, aqui na página 9. Ele vai citar um documento histórico, olha só. Inácio, ele viveu... Página 9, né? Página 9. Inácio, que é considerado um dos pais da igreja, se você estudar história da igreja cristã, você vai ver que Inácio era um dos pais da igreja. Ele viveu no século, no ano 30 ou ano 110, quer dizer, muito antes da Igreja Católica surgir. A Igreja Católica surgiu no ano 300. Você vê, ele era bispo de Antioquia, discípulo do apóstolo João. Então, ele conheceu o apóstolo João e, depois que o apóstolo João morreu, ele assumiu aquela igreja de Antioquia, né? Ele escreveu em 107, olha só: aqueles que andam nas antigas práticas alcançaram agora uma novidade de esperança,
não mais observam o sábado, mas moldam suas vidas após o dia do Senhor, no qual nossas vidas surgiram através dele, e que possamos ser encontrados como discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Então está falando aqui, e depois continua, e depois da observância do sábado, que cada amigo de Cristo mantém o dia do Senhor, que significa domingo, em latim, né, que é a nossa língua portuguesa, deriva do latim, e domingo em latim significa dia do Senhor, né? O dia da ressurreição. Se alguém pregar obediência à lei judaica a você, não dê ouvidos. Quer dizer, é um discípulo do apóstolo João, falando aqui na história. Justino Marte escreveu também, 135. São pessoas que conheceram os apóstolos, são testemunhas históricas. O domingo é um dia no qual todos nós realizamos uma assembleia comum, porque esse é o primeiro dia no qual o Senhor forjou uma mudança nas trevas. Da matéria fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressurgiu dentre os mortos. Quer dizer, não se guardava domingo, era dia de reunião somente. E no dia chamado domingo, todos que vivem na cidade e nos campos se reúnem num só lugar, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Então está provado historicamente. Contra fato. Contra fato não há argumento. Mas vamos, está terminado essa parte de história do Papa, né? Mostramos bem claramente, nós vamos continuar aqui. Traz mais para cá. Os primeiros escritos. Agora nós vamos começar a ver aqui profecias absurdas, coisas absurdas. Vamos lá. Aqui eles questionam a própria palavra de Deus. Eles dizem que Daniel errou em Daniel 8:12. Ele escreveu o sacrifício, mas não foi inspirado por Deus. Eles dizem que Daniel não foi inspirado por Deus ao escrever Daniel 8:12. Por quê? Justamente por quê? Porque contradiz a doutrina deles, né? Vamos ver aqui, ó. Você pode conferir, adquira o livro e confira. Você que é adventista, é obrigação sua ter. E a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada, né? Possível, não algumas partes. Página 74. Então isso aqui é um absurdo, né? Então, página 74. Olha só, página 74, o tempo do ajuntamento. Tudo dela é visão, tudo ela teve por visão, nada ela estudava a Bíblia. Olha só o que ela vai falar. Via então em relação ao contínuo, Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana. Quer dizer, e não pertence ao texto. E que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da última hora de juízo, que são eles, os adventistas. Quando houve união, antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo, mas na confusão desde 1884, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Quer dizer, ela diz, porque a palavra sacrifício antes de contínuo, que se refere à doutrina do santuário, quem é adventista sabe, diz que aqui não foi inspirado por Deus a palavra sacrifício em Daniel 8:12. Eu não vou ler Daniel 8:12 porque você tem sua Bíblia, você mesmo vai conferir. Então eles dizem que isso ali o profeta escreveu por ele. Quer dizer, confiamos nesse livro ou na Bíblia Sagrada? A escolha fica com vocês, né? Aqui vai continuar. Aqui ela vai dizer uma coisa que desmerece o sacrifício de Cristo. Que é isso, missionário? Vai dizer que aqueles que são espíritas e que são perfeccionistas, as pessoas que gostam de viver uma vida correta, são detalhistas, jamais serão salvos. E a Bíblia diz que Jesus o quê? Morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Né? Morreu pelo pecado de toda a humanidade. E aquele mágico, né, que se converteu, né, missionário? Quer dizer, ele praticava práticas espíritas, né? Fazia magia, se converteu e começou a servir o Senhor. É verdade que um outro depois abandonou, mas Deus restaura o ser humano. Vamos ver, na página 101 e 102. Então, irmãos que são adventistas e que foram ex-espíritas. Até o dia de Vocês hoje, não né? vão ser salvos não, é Ellen White que diz. Tantos ex-espíritas, várias religiões, e Deus
tem salvado através de Jesus. Deus salva a todos, não faz acepção de pessoas. Olha só. Diz que eles não poderão pregar o Evangelho. Página 101. Ellen White falando. Deus não confiará o cuidado do seu precioso rebanho a homens cuja mente e discernimento tenham sido enfraquecidos por erros anteriores e que acariciavam tais como os assim chamados perfeccionismo e espiritismo, e que por sua conduta, quando nesses erros, infelicitaram-se a si mesmos e levaram opróbrio sobre a causa da verdade. Embora agora sejam livres de erro e capacitados para ir e ensinar esta última mensagem, Deus não os aceitará. Quer dizer, mesmo que a pessoa se arrependa, aquele que era o praticante do espiritismo ou do perfeccionismo que ela fala aqui, mesmo que ele se arrependa, Deus não os aceitará. Olha só, ele não confiará almas preciosas aos seus cuidados, pois o seu juízo ficou pervertido enquanto estiveram no erro. Mas se eles já se converteram, eis que se fez novas todas as coisas. Aí diz aqui, aquele que é grande e santo é um Deus zeloso e deseja que os homens que levem a sua verdade sejam santos. Espera aí, a pessoa só se torna um santo depois que ela recebe a Cristo. Antes não. Então ela está dizendo que se antes o camarada, o indivíduo for espírita, ele não tem mais. Não tem jeito. Aqui, diz assim, a santa lei anunciada por Deus do Sinai é parte de si próprio. E somente homens santos que sejam seus escritos observadores honrá-lo-ão ensinando-a a outros. Então, irmãos, a salvação é para todos. Como é que uma profeta que se diz receber revelação de Deus vai falar uma coisa dessas, irmão? Vamos continuar, tem mais. Por isso, um dos motivos da sua saída, né? Exato, irmão, porque eu creio que o Senhor Jesus restaura toda a criatura. E está escrito, aqui vai dizer que Miguel ressuscitou Moisés. Não acredito nisso. E que Miguel é Jesus Cristo, na página 164. Miguel é Jesus Cristo. A profeta está dizendo que Miguel é Jesus Cristo e que Miguel ressuscitou Moisés. Então Moisés mostra aí. Não ressuscitou não, irmão. Olha só. Página 164. Olha só. Diz assim. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo como seu, mas Miguel o ressuscitou a Moisés e levou-o ao céu. Quer dizer, está dizendo que Cristo desceu e deu-lhe a vida, e depois diz que Miguel ressuscitou. Quer dizer, está dizendo duas heresias, irmão. Tremendo, irmão, como a palavra de Deus, ela é santa, boa, e não deixa que os seus se enganem. Duas heresias. Aonde que está na Bíblia que Jesus é Miguel? Eu vou até passar para o missionário vai falar melhor sobre isso. E outra, quanto tempo um corpo demora para ver a corrupção? Em quantos dias um corpo morto se decompõe? Só que a Bíblia diz que o único que não viu corrupção foi Jesus. Exato, exato. E aí você vai ver lá em Josué, eu vou até abrir a Bíblia, que depois de um tempo que Moisés estava morto, os irmãos têm que buscar a Bíblia como única fonte de fé. Olha só o que diz aqui. Depois da morte de Moisés, Josué 1, capítulo 1, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas antes, diz o seguinte. Olha, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Agora é Deuteronômio 34, 6, 7 e 8. Vocês vão entender, irmãos. Olha só. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia enfraquecido,
mas o Senhor lhe havia, e nem se lhe havia fugido fulgor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias. Olha só. Os filhos de Israel ficaram chorando em Moabe 30 dias. Depois desses 30 dias, o Senhor apareceu a Josué e falou, aqui ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, Moisés, meu servo, estava morto. Então imagina como estava o corpo como dele. ele não viu corrupção, se ele ficou morto 30 dias, e só depois de 30 dias o Senhor falou para Josué que Moisés estava morto. E outra coisa, se Moisés ressuscitar antes de Jesus, quem é as primícias dos que dormem? Passa a ser Moisés. E tira a glória de Jesus. Eu vou deixar o versículo para os irmãos ver que Jesus Cristo é as primícias. Eu não vou ler. 1 Coríntios 15, 20. Jesus Cristo é a primícia dos mortos. E Deuteronômio 35, 6, 7 e 8, vocês vão ver a história detalhada de Moisés. Que Moisés não foi ressuscitado e outra falsa profecia. Deu-lhe vida antes que seu corpo visse a corrupção. Nós vimos que foi 30 dias... Não, e outra, quem deu a vida foi Miguel. E está dizendo que foi Miguel, a Bíblia porque diz, Miguel é Jesus. Agora, a Bíblia diz que só Deus tem poder de dar a vida e tirar. Jesus falou que só ele tem. Nenhum anjo tem poder de dar a vida. Onde está na Bíblia que algum anjo deu a vida a alguém? Exatamente. Como é que, se nós cremos que Jesus é Deus, como é que ele pode ser Deus e anjo ao mesmo tempo? Deus é um anjo? Não é. Além do mais que ressuscitar no mesmo corpo, né? Exato. Quer dizer... Anjo não tem corpo terrestre. Não tem corpo terrestre. Jesus ele é único, ele é Deus. Lá em Daniel diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Quer dizer, se ele é um dos primeiros príncipes, então tem outros iguais a ele. Se Jesus é Deus, então tem outros deuses? Tem outros iguais? Não, nós só conhecemos um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que forma a Trindade. Quer dizer, príncipes, outros iguais. Quer dizer que tem outros anjos igual a Jesus. E outra coisa, a Bíblia diz que no Antigo Testamento, o anjo, só os anjos, o anjo do Senhor que fazia teofania, né, que se transformava em homem. Mas no Novo Testamento a Bíblia não diz de nenhum anjo de Deus, nem Miguel, nem Gabriel, se transfigurar em homem. A Bíblia vai dizer que o único que se transforma em anjo de luz e não em homem é o diabo. Entendeu? Então é uma coisa que eles, biblicamente, e você vê, irmão, totalmente errada. Jesus sempre repreendeu o diabo. Afasta de mim, sai Satanás. Miguel ele não tinha autoridade. Ele teve que se remeter ao Senhor. E quem é o Senhor ali? É Jesus. Ele se remeteu a Jesus e falou: o Senhor te repreenda. Então Miguel e Jesus são pessoas diferentes. E isso que ela falou aí... a Bíblia fala o quê? Que adorar anjos é pecado. É pecado. Pecado, irmão. Então profetizar... E outra coisa, nem no Velho nem no Novo Testamento a Bíblia diz que foi Miguel que ressuscitou. De maneira nenhuma. Moisés. Exato. E Moisés não ressuscitou. A Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Não diz. Nós acabamos de ver. Vamos continuar. Agora é uma coisa, pode continuar, Vânia. Ele foi visto no Monte da Transfiguração, mas em espírito, não em um corpo humano. Exato. Vamos lá. Agora é uma coisa que os irmãos adventistas devem conhecer muito bem. Essa parte que diz que Ellen White foi a outros mundos e encontrou Enoque lá. Né? Os adventistas devem saber disso, né? Está na Bíblia? Não, na Bíblia deles está aqui, né? Mas, porque, irmãos, só existe uma verdade. É a Bíblia. E o que a Bíblia diz? Que quem vai além das Escrituras... é anátema. Quer dizer, ela foi a outros mundos e viu Enoque. Página 39 e 40. Isso é absurdo. Desse livro aí, né? Primeiros escritos. Então nós estamos falando isso daqui, irmão, não é com alegria, não. É com tristeza. Os irmãos verem, né, como é que o inimigo ele tem agido, né? Vamos lá. Página 39. Olha só. Ela vai falar. O Senhor, Ellen White falando, o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos.
foram-me dadas asas. Olha só. Foi dada asas a Ellen White. E um anjo me acompanhava da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Olha que privilégio, né? A relva era de um verde vivo, em outros mundos. Olha só. E os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Quer dizer, ela está dizendo que em outros mundos tem pássaros, tem capim. Até hoje a NASA não descobriu isso e nem a Bíblia fala isso. Agora é o pior. Então fui levada a Saturno e vi ali o bom e velho Enoque que tinha sido transladado. Que é isso? Irmão, se a NASA conseguir enviar uma nave espacial a Saturno, encontraremos Enoque. Não, e mesmo que a NASA fosse a Saturno e encontrasse Enoque, a Bíblia não diz isso, a gente tem que crer nas escrituras. Irmão, a Bíblia jamais diz, isso é um cúmulo. Ela viajou para outros mundos, encontrou Enoque em Saturno, irmão. A Bíblia manda examinar as profecias, é isso que estamos fazendo. E as escrituras, Exatamente. Agora, sabe o que ela vai dizer? Que esse livro é produzido pelo dom profético. Só que antes disso, missionário, tu ia para qual página? Ia para a página 5, ia retornar para o início. Então fala aí que eu quero abordar um negócio aqui para tu mostrar. Ok. Olha só, no prefácio, vai dizer, eles vão apresentar o livro dizendo que isso é um livro que é o dom profético. Ó. A vasta e persistente popularidade de primeiros escritos pode ser atribuída ao desejo que não esmorece de possuir e estudar as mensagens de informação e encorajamento que vieram nos primeiros tempos da igreja, através do dom profético. Então, tudo o que ela falou de Enoque estar em Saturno, de Moisés ser ressuscitado, veio pelo dom profético. Poderia mostrar essa parte aqui só para a pessoa saber quem é Ellen White? Aqui, nós temos aqui um livrinho. Tá se falando muito dela, né? Mas... nós temos aqui um livrinho. Bem antigo, porque, na verdade, eles escondem isso, né? Que Ellen White tinha associação com uma religião pagã. Né? Então, eu encontrei esse livro antigo aqui, ó, Irmão White. Irmão White. Aqui, ela que escreveu, só que é em desenho, porque é um livro antigo. Olha, deixa eu ver o ano aqui, ó, Irmão White, um livro de... Deixa eu ver se eu encontro um ano. Aqui, Casa Publicadora, dos Adventistas. Não tem nem ano, irmãos. Só se for lá no final, né? Não encontrei ano, mas aí, vocês então. estão vendo que o livro é verdadeiro, né? Agora você vai ver aqui no finalzinho... Quem é antigo tem o livro. Quem é antigo tem. Olha só, que interessante. Vamos bem devagar, missionário. Ó, sepulturas da família White no cemitério de Oak Hill, em Betclic, onde estão sepultados a irmã White e o pastor Tiago White e seus filhos. Aqui, ó. Na página tá vendo aqui, 128. Ó? Página 128, aqui, ó. Tá vendo aqui um poste ídolo aqui, ó, chamado de obelisco, escrito o nome dela. Quer dizer, só os ocultistas, pessoas adoradores do inimigo, erigem esses obeliscos. E a igreja adventista não mostra mais em nenhum livro esse obelisco. Mas aqui eles deixaram escapar. Você está vendo? Estamos comprovando que ela foi enterrada num obelisco, aqui, ó, pelo próprio livro deles. Agora, e o que Deus fala sobre o obelisco? O obelisco, na verdade, eram os postes ídolos que foram levantados no Egito e também postes ídolos levantados para Baal, que Deus mandou destruir tudo. Era uma abominação seguir os postes ídolos. Então, como é que uma serva de Deus vai ser enterrada em algo que Deus abominou? Né? Os obeliscos, postes ídolos. Vamos lá, ó. Segundo Reis 10, 26, vamos ver o que ele vai falar dos obeliscos, desse poste ídolo que você viu. Diz assim, ó. Então feri-os que nenhum escape, e os guardas e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal. Olha só, ficava no mais interior da casa de Baal. E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Essas colunas são chamadas de obeliscos. Então, ficava no mais interior, olha só, lá nas coisas secretas. Ó. Também quebraram a própria coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Quer dizer, e uma profetisa se diz
ungida por Deus para trazer a mensagem, Mas, e enterrada num obelisco. mas que ela mandou construir antes de morrer. E quem quiser tá na internet, né? Quem Só quiser colocar tá na lá. internet. Aqui eu vou Ellen mostrar mais White perto. enterrada. Aqui, ó. Esse aqui é o obelisco que ela está enterrada. E aqui embaixo é um obelisco de Osíris. Essa é o que ela está internada. E aqui o obelisco pagão de Osíris. É idêntico, ó. Mesma forma. Mas tem isso lá na internet. Tem na internet, né? É só vocês entrarem. Bota E lá aqui, o obelisco a onde foto o dia alien. do enterro dela, tá vendo? Colocaram aqui uma Bíblia aberta com o mandamento do sábado aqui e aqui o obelisco aqui. Então é só os irmãos entrarem, né? Isso tem associação com as seitas. Tá lá no YouTube, né? Tá no YouTube, tá no Google também, ó. Ellen White enterrada Exatamente. no obelisco, No obelisco. né? Então, Algo totalmente pagão. Pagão, né? Não pode haver essa associação, né? Vamos continuar aqui então, ver. E eles disseram que tem o dom profético, né? Já estamos terminando esse livro aqui. Aqui ela diz que as crianças, que viu crianças com asas, né? A Bíblia diz que quem tem asas são anjos. E outra coisa, quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com asas, não. A Bíblia diz que ele ressuscitou como homem, não como anjo. Ela vai dizer que as crianças têm asas, que as pessoas vão ser ressuscitadas e vão ter asas. E a Bíblia não fala disso, A Bíblia não fala, está acrescentando. Página 19. Página 19. Desse livro, né? Primeiro Esse livro, aqui, ó, primeiro escrito. Página 19. Olha só, irmão. Ó, quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Ela falando, ó. Ela perguntou a Jesus, olha só, falou com o próprio Jesus. E Jesus disse que eram os mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se o preferirem, fazer uso de suas pequenas asas, e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Ela está dizendo que quando as pessoas ressuscitarem, e aqui ela vê que crianças ressuscitam, vão ter asas para voar. E a nossa ressurreição vai ser o quê? Semelhante à ressurreição de Cristo. Nós vamos ressuscitar como homens transformados. A Bíblia não diz que vai ter asa. Então, acrescentando, né? Agora ela vai dizer também, ó, na página 53, vai continuar falando sobre seres humanos com asas. Parece até uma coisa mitológica, né? Um conto assim grego, né? Crianças com asas. Aqui diz assim, ó. Olha só, Ellen White falando, ó. Ela agrupamos-nos em torno de Jesus, e tão logo ele fechou as portas da cidade, foi pronunciada a maldição sobre os ímpios. As portas foram fechadas. Então os santos usaram as suas asas. Santos e pessoas ressuscitaram com asas. E subiram no alto do muro da cidade. Jesus estava também com eles. Qual página é essa? Na página 53. Diz aqui, as últimas pragas e o juízo. Certo. E parecia brilhante e glorioso. Então você vê aqui, santos com asas. Não é essa a natureza da ressurreição, né? Então vamos continuar. Ela diz também que os santos, né, quando forem ressuscitados, vão ser adorados. Quem é o único digno de adoração? Jesus. É Deus. Página 124, quer dizer, é uma idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdam o reino do céu. Então você, irmão, que é adventista, eu não estou chamando você de idólatra, eu estou falando que a doutrina está pregando isso. E o irmão que verdadeiramente ama a palavra de Deus é convidado a examinar, né, e se libertar pelo nome de Jesus. Olha só, que diz assim, ó, os santos serão adorados. Ó. A mão de Deus nesse tempo, página 124. O título é Experiências e Visões. A mão de Deus nesse tempo se estenderá ainda em ira e justiça, e não será recolhida até que os seus propósitos sejam inteiramente cumpridos, e os sacerdotes mercenários sejam levados, a adorar os pés dos santos. Ela está dizendo que esses pastores mercenários, que
pessoas que pregam, né, um evangelho mercenário, vão ter que adorar os pés dos santos. A Bíblia diz que os santos não vão ser adorados. Quem vai ser adorado é Jesus, é Deus. Né? E a reconhecer que Deus os amou porque ele sustenta a verdade e guardar os mandamentos de Deus até que todos os injustos sejam eliminados da terra. Quer dizer, está dizendo que todos os mercenários, os pecadores que não herdaram o reino do céu, vão se prostrar e adorar aqueles que serão salvos. A Bíblia não diz isso. Agora, irmãos, uma coisa terrível que temos aqui, deixa eu ver quantos pontos faltam para acabar. Falta mais uns 5 pontos desse livro e vamos acabar. Mas uma parte que nós não podemos deixar de fora, ela conversa com falecidos em uma visão. E a Bíblia proíbe o quê? Se ter relação com espíritos de mortos, porque é o próprio espírito do inimigo. Né? A Bíblia diz que os mortos, eles ficam separados, não há comunicação entre os mortos e os vivos. Né? Inclusive na parábola do rico e Lázaro, diz que há um abismo, né, que separa os que estão aqui, não podem passar para lá, os que estão lá não podem passar para cá. Vamos ver. Página 12 e a página 17. Então, vocês que são adventistas, vocês vejam que Ellen White conversou com mortos. Página 12. Aqui, a página 12 é antes dessas pessoas morrerem. Aqui eles estavam vivos ainda. Só vocês lerem o contexto. Então, diz assim, página 12. Depois disto, abri minha mente à minha devotada mãe. Ela me disse que eu não estava perdida e aconselhou-me a procurar o irmão Stockman, que pregava o evangelho então para o povo do advento em Portland. Tive grande confiança nele, pois era um dedicado e amado servo de Deus. Suas palavras impressionaram-me e deram-me esperança. Quer dizer, aqui relata que ela estava triste, né? E conversou com a mãe, e a mãe falou, vai até o irmão Stockman, que ele vai te dar uma palavra de apoio. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora você vai ver que o irmão Stockman morreu e ela vai conversar com o irmão Stockman. Na página... Deixa eu voltar aqui para ver a outra página. Fique à vontade. Ok. Porque são muitos assuntos. Página 17. Vamos lá. O mesmo irmão Stockman que ela conversou anteriormente. Agora já é uma visão que ela teve. Olha só. Todos nós fomos debaixo da árvore, na visão, e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar. Quando os irmãos Fitch e Stockman, aquele inicial, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura, peraí, olha só, tinham pregado o evangelho do reino e Deus colocou na sepultura. Como é que ela está sentada numa árvore junto com eles? Para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam morrido. Dormido, que para eles é morrer. Né? Quer dizer, tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos, aleluia, é muito fácil alcançar o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Quer dizer, aí ela teve uma visão daquele irmão Stockman, né, que deu uma palavra a ela teve uma visão que quando ele já estava morto, que ele perguntava a ela o que tinha acontecido depois que ele tinha morrido. E a Bíblia condena qualquer tipo de... E qual outra coisa que está nesse livro aí? Outro tópico que a Bíblia não manda, né? A gente conversar com nenhum morto. Aqui vai dizer que a cidade santa vai descer pela constelação de Órion. E até Jesus, quando se apresentou no Monte da Transfiguração, quando Pedro, João viu Moisés e Elias, nem Jesus conversou com eles, nem Pedro, nem ninguém. Exato. Tanto é que Jesus repreendeu Pedro quando ele, não, Senhor, vou fazer uma cabana para Elias, outra para Moisés.
Jesus repreendeu ele. E outra, não houve conversação entre Jesus e Moisés, entre Pedro e os discípulos. Só foi ali tipificando para eles ver, né, que depois da morte, né, as pessoas estão vivas. Exato. Né? Mas não houve contato nem de Jesus. Também a antiga aliança e a lei representava Moisés pela lei e Elias pelos profetas. Não houve, os discípulos não conversaram com eles. Jesus mas aqui não, aqui Ellen White conversou com um rapaz de amor. Né? Eu estou abordando isso porque se eles falar do Monte da Transfiguração... Exatamente, é importante, bem lembrado, missionário. Né? Agora, eles vão dizer que a Cidade Santa vai descer por Órion, que é uma constelação. A Bíblia não diz por onde a Cidade Santa vai descer. Claro que não. Diz que vai descer do céu. Agora, ela profetiza que vai descer de Órion. Né? Não, já não tem credibilidade porque todas as profecias que ela vem falando aí, nenhuma delas é bíblica e as que ela disse que era bíblica falharam, né? Falharam. Então, a Bíblia diz para não dar crédito a tal profeta, né? Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Na página 41, ela diz assim, ó, o abalo das potestades do céu. Ela vai descrever como é que Jesus vai voltar, né? Ela diz assim, nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Quer dizer, está dizendo que Jesus vai descer por Órion. Então, né, isso não há base bíblica. O profeta está indo além da escritura sagrada. E a Bíblia diz que nenhuma mentira vem da verdade, né? Agora ela vai dizer também, um fato que a Bíblia deixa bem claro, que Elias foi trasladado pelo quê? Uma carruagem de fogo e um rodamuinho. Agora ela vai dizer que foi anjos que levou Elias. E a Bíblia não menciona isso. A Bíblia nem fala aqui de anjos no arrebatamento de Elias. Então, contradição com a Bíblia. Né? Está em que página? 162. 162. Olha, diz assim, 162, a transfiguração. Ela vai falar sobre a transfiguração. Mas Deus trasladara Elias. Anjos levaram-no para o céu em glória e triunfo. A Bíblia não diz que anjos levaram Elias. A Bíblia diz que carruagens de fogo e o rodamuinho. Anjo não. Então, para que eu vou além do que está escrito? Está acrescentando, né? Acrescentando. E a Bíblia diz, Jesus falou bem claro, né? Agora, eles vão dizer que a obra de Cristo não foi completa na cruz. Que é isso? Na página 36. Vamos lá. Isso aqui é um absurdo, irmãos. É aquela que você falou em segunda parte? Foi feito em duas partes? Isso. Isso aí já... Então tá na página 36, só eles procurar, né? Porque lá no outro vídeo... Já falamos, mas eu vou ler rapidinho aqui e não vou comentar, só vou ler. As nações estão se irando agora, mas quando o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, concluir sua obra no santuário, ele se levantará, envergará as vestes da vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Quer dizer, ele só vai poder derramar as 7 últimas pragas, lá em Apocalipse, quando ele concluir a sua obra expiatória. Mas Jesus já concluiu, porque ele está assentado à destra de Deus. Nós já falamos sobre isso. E para finalizar, na página 39, ela vai dizer que os anjos são os nossos consoladores. A Bíblia diz que Deus manda, né, os anjos para nos proteger. Agora, o Consolador é o título do Espírito Santo. Né? Vamos lá. Diz assim, ó. Olha só o que ela vai falar aí que a Bíblia não diz. Cada santo tinha um anjo de guarda. Irmão Luiz, onde está na Bíblia que cada pessoa tem um anjo de guarda? Não tem. A Bíblia não diz isso. Claramente, ela não diz isso. É claro que Deus pode enviar anjos, mas cada pessoa tem um anjinho de guarda, né? Vamos lá. Se os santos choravam de desânimo, olha só, ou estavam em perigo, os anjos que sempre os assistiam voavam rapidamente para cima, a fim de levar as novas. E os anjos na cidade cessavam de cantar.
Então Jesus comissionava outro anjo para descer a fim de animá-los. Olha só. Entenda bem. Quando a pessoa está passando por algum problema, ela diz que o anjo vai lá em cima contar para Deus, ó, ele está com um problema. Aí esse anjo que foi, envia outro, que vem nos consolar. Quer dizer, Deus é onisciente, irmão. Ele não precisa que um anjo avise a ele que eu estou sofrendo. Deus sabe. E outra coisa, quem vai nos consolar é o Espírito Santo. Já estou acabando, olha só. Vigiar sobre eles e procurar impedi-los de abandonar o caminho estreito. Olha só, o anjo tentava nos impedir de abandonar o caminho estreito. Quem nos convence da palavra, da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não são anjos, né? Mas se não dava atenção ao cuidado vigilante dos anjos e não queriam ser por eles consolados, continuavam a se desgarrar. Então, a Bíblia diz claramente que quem é o nosso consolador, quem é aquele que consola o homem, é o Espírito Santo. É trabalho do Espírito Santo dado por Jesus. Não trabalho de anjos ficarem trocando informações e sendo o consolador do homem. O consolador é o Espírito Santo. Vai falar alguma coisa sobre alguns assuntos, missionário? Sobre Miguel, eu tenho aqui também o livro O Grande Conflito. Esse é o clássico. O clássico. Muito conhecido. É o principal. Eles chamam esse livro aqui de segunda Bíblia deles. Né? Esse daqui, irmão, esse aqui vem quente. Vem quente. Eu só vou destacar. Você poderia só dar assim as páginas, só mostrando as coisas absurdas que você anotou aí? Esse aqui eu só anotei, para não enfadar, eu só anotei 5 pontos. Né? Fica à vontade. Posso falar? Pode. Então, vamos lá. Ela vai dizer que o plano da salvação foi feito depois da queda. Quer dizer, o homem pecou, aí Deus fez o plano de salvação. A Bíblia diz o quê? Que Jesus é o Cordeiro antes da fundação do mundo. Entrou em contradição com a Bíblia. Página 201. Quer dizer que Deus foi pego de surpresa pelo pecado e fez o plano de salvação depois. Vou te dar os versículos que rebatem isso, para vocês verem na sua Bíblia. Página 201 desse livro. Olha só. 201, Luz para os nossos dias. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça humana. Quer dizer, o plano para a redenção da raça humana veio depois da queda do homem. Existiu ele, então, no propósito de Deus e pela sua promessa. E, mediante a fé, os homens podiam se tornar-se súditos. Contudo, destacando, contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Quer dizer, eles estão dizendo aqui que a graça, que o plano da salvação, ela foi feito depois da queda do homem. Mas a gente já sabe que Deus, pela sua onisciência, ele diz que antes dos séculos, Cristo já é o Cordeiro que padeceu. Não que ele tenha morrido antes, mas o plano já estava pronto. É só os irmãos... E já fomos predestinados desde a fundação do mundo. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, vai falar sobre o plano da redenção antes da queda do homem, e Efésios 1, 4. Agora, ela diz que o sábado foi guardado por Adão e os patriarcas. E a Bíblia diz que o sábado só foi guardado depois dos 10 mandamentos. Eu vou provar para vocês, em Neemias 9:13. Isso eu faço questão de ler. Mas está aqui na página 260. Então, profetizando mentira. Adão jamais guardou o sábado. A Bíblia não diz isso? Não, não diz. Página 260. E eu vou provar na própria Bíblia. Aí eu convido os irmãos adventistas a lerem a Bíblia comigo e dizerem que a Bíblia está errada, porque isso não existe. Olha só, ela diz aqui, ó, na página 260. O sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden. Por Adão depois de caído, mas arrependido, quando foi expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão e Jacó. A Bíblia não diz que Jacó guardou o sábado, não há referência. A Bíblia não diz que Abraão guardou, a Bíblia não diz que Noé guardou, a Bíblia não diz que Abel guardou. Vamos ver quando o sábado começou a ser guardado? Neemias 9:13. É rápido, irmãos. Neemias
9,13. A gente prova rápido, na Bíblia. Olha só. Aqui vai dizer quando o sábado começou a ser guardado. Neemias 9,13. Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e fizeste-lhe conhecer o teu santo sábado, e lhes deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés, teu servo. Então, está dizendo que quando o sábado foi conhecido como dia de guarda, fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado, e lhe deste preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés. Então, se foi por intermédio de Moisés que veio a lei da guarda do sábado, como é que Adão guardou? Deus não fez ordem nenhuma, não falou ordem nenhuma para que o sábado fosse guardado antes de Moisés. Então, positivo. Caiu por terra mais uma heresia. Aqui, novamente, eu não vou repetir, porque já foi falado anteriormente, mas está também nesse livro, que a expiação de Cristo foi incompleta até 1844. Totalmente. Está na página 243. Só não olhar, vou falar porque eles repetem, né? O que está nos primeiros escritos, repete aqui no Grande Conflito. Agora, sabe o que eles vão falar aqui? Interessante. Essa é a pior parte. Depois, nós só vamos gravar um vídeo só falando sobre isso. E depois disso eu vou encerrar esta nossas sessões de estudos para depois iniciar outra vez. Mas eu quero deixar só uma pincelada do assunto. Eles vão dizer aqui a pior doutrina deles, que Satanás levará os pecados da humanidade e extinguirá os pecados. Página 243. Isso aí foi a gota d'água, né? Meu irmão, como é que Satanás vai expiar pecado se ele é o primeiro pecador? E para haver expiação de pecado tinha que haver, a pessoa não poderia ter pecado. E outra coisa, derramamento de sangue. Como é que o diabo vai dar? Tem sangue. A Bíblia diz que carne nem espírito é do reino de Deus. Um espírito não tem sangue. Muito bem, missionário. Qual é a página? Página 243. Olha só. Verificou-se também que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício vivo, como um sacrifício, e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás. Depois eu vou ler ali quem é o bode emissário, lá em Levítico. O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados... Olha só, vou ler novamente. Isso aqui eu tenho que ler novamente. O sumo sacerdote representava Cristo como um mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Olha só, quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário, quer dizer, sobre Satanás. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá receber a pena final. Isso é página 243 Exatamente. Do livro O Grande Conflito de que ano? Porque agora tem outras... mas isso não mudou não. Outras Eles edições. tiraram algumas páginas. Então, porque teve isso aqui uns é de que mudou. 1996. Então aqui está dizendo que... Porque vai que a pessoa procura de uma mais moderna e eles tiraram. Os pecados, no final dos tempos, serão colocados sobre Satanás. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás. Quer dizer, Cristo vai colocar os pecados sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. Quer dizer, agora, eu vou ler aqui, ele está dizendo que depois que Jesus tomou os pecados continuam e depois são lançados sobre Satanás. Né? Tá claro, nós lemos aqui. Será que os pecados continuam mesmo? Vou ler só Isaías para os irmãos verem. Que os pecados, expiar, irmão, sabe o que significa expiar? Pagar o preço. Se Jesus morreu pelos pecados, os pecados foram o quê? Apagados. Então não existe mais pecado.
para ser colocado sobre Satanás. E primeiro, se é Satanás quem vai carregar os nossos pecados e ser morto, como eles dizem aqui, quem é o nosso Salvador, na verdade? Não, e outro, como é que Satanás pode morrer se um espírito não morre? Exatamente. Então, Satanás vai receber os nossos pecados? A Bíblia diz que Jesus que recebeu. Isaías vai dizer isso bem claramente. Levou sobre si. Olha só, irmão. Olha só. Isaías 53:4 vem falando de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi Jesus. Jesus quem recebeu os pecados. E olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí vai continuar aqui, ó. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu sua boca. Continua. Eu vou pulando aqui só as partes já quase essenciais. no final. Né? Olha só. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Quem leva? Jesus ou Satanás? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá-lhe o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso Irmãos, vai concordar com o Novo Testamento, que diz que ele é a nossa eterna redenção, né? O nosso resgate, Exato, aquele que nos redimiu de todo o pecado. Acontece? Com a morte de Cristo, se ele tomou, para encerrar o vídeo, se ele tomou sobre si os nossos pecados e expiou é dar fim, é acabar. Quando o homem aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, os nossos pecados, que nós iríamos morrer condenados pelos nossos pecados, são passados para o Senhor Jesus. Lá, quando ele morreu na cruz, é o sacrifício de Cristo que nos substitui. E quando Cristo nos substitui, acaba a pena do pecado. Cristo é quem tomou a pena do pecado e não Satanás. Então, irmãos, os irmãos ouvindo estas rápidas passagens que nós demos aqui, eu quero deixar bem claro que isso não é uma perseguição religiosa, isso não é uma difamação. Nós estamos aqui apresentando as publicações e comparando com a Bíblia. Nós sabemos que Jesus é o único Salvador. Nós sabemos que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que não podemos ir além das Escrituras. E nós sabemos que o Senhor Jesus é quem levou os nossos pecados e não Satanás. Fica aqui o convite, que o irmão venha orar, que o irmão venha buscar e venha ler a palavra e venha ver os fatos históricos verdadeiros, e nós desejamos que o Espírito Santo venha vos guiar em toda a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus.